Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos nós, amém? É sempre um prazer estar ministrando a palavra do Senhor. E eu queria convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias, Salmo número 88. O tema da nossa mensagem é quando Deus fica em silêncio. Salmo 88. Diz assim a viva e eficaz palavra do Senhor. Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está cheia de angústia, e minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os que descem ao abismo, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. Como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, e nos lugares tenebrosos no abismo. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Afastaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objetos de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Afaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e a Ti levanto as minhas mãos. Será que farás maravilhas para os mortos? Será que os finados se levantarão para Te louvar? A Tua bondade será anunciada na sepultura, a Tua fidelidade no abismo? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas? E a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo por Ti, por socorro, e de madrugada dirijo a Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o Teu rosto. Ando aflito e prestes a morrer desde moço. Sob o peso dos Teus terrores, estou desorientado. Sobre mim passou a Tua ira, os Teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste os amigos e companheiros. Os meus conhecidos agora são as trevas. Somente até aqui. Que Deus nos abençoe. Estamos no primeiro domingo do ano. E como de costume, muitas pessoas, e talvez até você, pretende alcançar algumas metas. Talvez você já até estipulou isso. Talvez o seu projeto desse ano seja comprar uma casa, comprar um carro, entrar numa faculdade, aprender um novo idioma, entrar para a academia. Essa é a minha meta, estou precisando. Entre tantas outras coisas. Talvez você planejou ser um servo melhor, entrar para o ministério da igreja. Você estipulou alguma coisa para este ano. Temos uma predisposição
de sempre começar o ano animados, cheios de expectativas para aquilo que pode acontecer de novo. Mas, todavia, porém, entretanto, às vezes isso não acontece. Começar o bem o ano, terminar o bem o ano, andar durante o ano de uma forma alegre, é o que todos nós desejamos e precisamos. Mas às vezes não é assim. Às vezes o sofrimento, as tempestades da vida nos alcançam. A caminhada cristã, ela é assim. Cristo, certa vez disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E a palavra, ela nos orienta sobre o dia mau. Nem sempre, nem todo dia, e nem todo ano será perfeito. Mas em algum momento o dia mau pode te alcançar. E não adianta você dizer daí onde está sentado, está repreendido. Só acontece. O dia mau está preparado para todos nós. E nós precisamos estar preparados para isso. O livro dos Salmos ocupa um lugar central na teologia e na piedade cristã. Para João Calvino, um dos grandes teólogos da história da igreja, o saltério é como a anatomia da alma humana, pois nele encontramos todos os afetos, lutas, temores, esperança, alegria. Este salmo, irmãos, foi escrito por um homem chamado Emã, o Ezraíta. Ele era um dos filhos de Corá e é citado em 1 Reis, capítulo 4, versículo 31, como um dos homens mais sábios do reinado de Salomão. O texto vai dizer que ele só perdia em sabedoria para o próprio Salomão. Era um levita que ministrava no templo do Senhor, um homem comprometido com a obra e profundamente piedoso. O Salmo 88, ele é conhecido como os estudiosos como o salmo mais triste do saltério. É um salmo melancólico. A gente não consegue enxergar esperança ao ler o Salmo 88. Como de costume, em todos os salmos, quando a gente vai ler, sempre tem uma tristeza no início e um louvor no final. Mas o Salmo 88, ele não tem esperança. Você não consegue enxergar esperança no autor. Se você tiver com sua Bíblia aí aberta, você vai ver que a última palavra do Salmo é trevas. Então o autor, ele mostra pra gente que parece que não tem esperança. Nós não conhecemos o real motivo da profunda lamentação de Emã. Qual é a razão dele estar escrevendo este salmo? Mas se esse salmo ele está aqui na Bíblia é porque ela é importante. E precisamos e vamos aprender algumas lições sobre esse salmo, que é o mais triste do saltério. Esse salmo ele é dividido em 5 partes. E a primeira, do versículo 1 ao versículo 2, nós vamos aprender com Emã que em momentos de sofrimento queremos que Deus nos escute. Olha o versículo 1 e 2 que diz aí na sua Bíblia. O Senhor Deus da minha salvação, de dia e de noite clamo diante de ti. Emã reconhece que esse Deus a qual ele está orando de dia e de noite é o Deus da salvação. É o Deus que ele entende que só ele pode restaurar, como Davi vai dizer no seu salmo, a alegria da salvação. Por isso ele clama de dia e de noite para esse Deus. A adversidade, as tempestades da vida não distanciaram Emã de Deus.
Pelo contrário, fez Emã se aproximar ainda mais do Senhor. Como Emã ele era um levita, provavelmente naquela época no templo existiam plantões de oração. Não sabemos se Emã participava do plantão da manhã ou da noite, mas com certeza na sua lamentação e na sua dor, ele participava dos dois plantões. De dia e de noite tenho clamado diante de ti. Essa prática deveria ser feita também por nós. Em momentos de dificuldade, necessitamos nos aproximar ainda mais do Senhor e esquecer que nós temos a capacidade de resolver alguma coisa. Eu não sei você, mas sempre em momentos de adversidade, de dificuldade, a gente acredita que nós podemos mudar algo, quando na verdade só Deus pode mudar. E Emã buscava algo aqui, que o Senhor pelo menos escutasse a sua oração. Você vai perceber que de noite e de dia Emã clamava diante do Senhor. Porque quando nós passamos por um sofrimento, irmãos, na maioria das vezes, o que mais dói não é o sofrimento em si, mas na maioria das vezes é o silêncio do próprio Deus. E nesse silêncio a gente não consegue saber se Ele está ouvindo ou não a nossa oração. E a primeira aplicação que a gente vai aprender é que não deixe de buscar ao Senhor nas tempestades da vida. As tempestades vão nos alcançar, irmãos, mas a gente não pode, de hipótese nenhuma, deixar Deus de lado. O segundo ponto, nas adversidades, precisamos expor as nossas angústias. Olha o que vai dizer Emã no versículo 3 ao 5. Pois a minha alma está cheia de angústia e a minha vida já se aproxima da morte. Sou como um contado com os que descem ao abismo. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos que já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. Emã, ele não sabe se Deus está o escutando, mas mesmo assim ele expõe a sua angústia. É como se Emã estivesse dizendo: Senhor, eu não sei se você está me escutando, mas mesmo assim eu vou expor o que eu estou sentindo. E Emã começa dizendo que ele está farto de males e de angústia. O verbo aqui farto, nós conhecemos bem. Estamos vindo de 2 semanas de muita comilança, Natal, Ano Novo. Talvez alguns de vocês aqui está farto e não quer ver nem de perto um doce, de tanto que comeu no Natal e na virada do ano. Está farto, comeu muito durante o final de ano e Natal. Mas Emã aqui ele não está falando de comida. Emã aqui ele está dizendo que ele está farto das angústias e dos sofrimentos que ele tem passado. Emã, ele vai dizer que não está aguentando mais para o Senhor. É como se Emã estivesse gritando, dizendo: Senhor, eu estou no meu limite. Eu estou farto daquilo que eu estou passando. A minha angústia está me consumindo. Eu não sei o porquê que eu estou passando por isso, mas eu estou farto. É como se Emã estivesse gritando: Senhor, eu estou no meu limite. Mais um passo e eu não sei o que pode acontecer. Eu estou sem forças e sendo contado com os que descem a cova. Naquela época, em tempos de guerra, não existia um socorro rápido, um SOS. Então, quando um combatente ele era ferido e os soldados percebiam que não tinham como levar aquele combatente ferido, porque
a qualquer momento aquele combatente poderia morrer. Então ele era jogado aos montes de cadáveres de homens que já tinham morrido. Então o Emã, ele está se sentindo dessa forma. Senhor, eu estou sem forças. Eu estou sendo contado com os que quem descem a cova. Eu estou sem força. Eu não consigo mais dar um passo sequer. E aqui, meus irmãos, nós estamos relatando a vida de um homem piedoso. Um homem que tem muita sabedoria. Um homem comprometido na caminhada cristã, mas que não estava imune às tempestades da vida. A segunda lição que a gente aprende é que homens e mulheres piedosos não estão imunes ao sofrimento. Você pode ser o mais piedoso deste mundo. As tempestades irão te alcançar. E sua postura vai dizer se você reconhece o Deus que você serve ou não. E nós vamos para a terceira parte, onde Emã, ele reconhece que as adversidades vêm do próprio Deus. Versículo 6 ao 9 vai dizer assim: puseste-me nas minhas mais profundas covas, nos lugares tenebrosos no abismo. Sobre mim pesa a tua ira, e tu me abates com todas as tuas ondas. Afastaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. Como um bom levita e judeu, Emã sabia que toda a adversidade, qualquer circunstância, Deus estava por detrás. Isso me lembrou muito quando eu estava preparando o sermão e meditando nessa parte. No futuro, nós iríamos perceber que as adversidades que nós passamos são bênçãos de um Pai amoroso. Eu não sei se você já teve essa lição, mas todas as vezes, quando nós passamos por algum tipo de tempestade, algum tipo de aflição, depois que nós passamos por ele, nós reconhecemos o que Deus estava fazendo. Então, se nós tivéssemos o poder de ver o futuro, iríamos perceber que as adversidades são bênçãos disfarçadas de um Pai amoroso, como vai dizer Charles Spurgeon. E o que me impressiona é que Emã, ele tem a plena consciência que foi Deus que está trazendo a tempestade para ele, e em nenhum momento ele fica contra Deus. Alguns cristãos às vezes ficam assim: ah, Deus fez algo comigo, eu viro as costas, viro um ateu, viro um desigrejado. Quantas pessoas aí fora estão decepcionadas com o próprio Deus? Não entendemos o porquê. Como que alguém pode ficar decepcionado com Deus? Mas muitas das vezes as pessoas ficam. E a terceira lição que a gente aprende é cuidado com quem você atribui a razão das suas adversidades. Em quarto lugar, a quarta parte do Salmo, Emã vai nos ensinar que o sofrimento não nos deve fazer desistir de viver. Olha o que ele vai dizer no versículo 10 ao 12. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura, a tua fidelidade no abismo? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Emã aqui vai argumentar com Deus o que o Senhor ganharia com a minha morte. Emã, ele começa a argumentar com o próprio Deus. O que o Senhor ganharia com a minha morte?
Por acaso os mortos podem ver os seus milagres? Aqueles que estão no cemitério podem te louvar? Os mortos não ouvem mais a sua sabedoria, Senhor. Emã, ele vai começar a argumentar. O que o Senhor ganha com todo o meu sofrimento? Você não percebe o que eu estou passando? O Senhor tem prazer em me ver sofrendo? O que tu ganharia com a minha morte? Se eu morrer, perderá um homem temente ao Senhor. Perderá um homem compositor de hinos que falam da tua sabedoria. Emã está sofrendo profundamente, mas em seu argumento ele deixa claro que ele não vai desistir. E quantas vezes nós, quando passamos por algumas adversidades, esse é o nosso discurso: eu não aguento mais essa vida. Estou fazendo hora extra aqui na terra. Terminou o namoro, não vejo mais graça na vida. Uma mãe que perde um filho que perde um pai, uma mãe, um casamento que se desfaz. Tudo isso viram discursos de eu não aguento mais viver. A minha vida se foi. Não tem mais o porquê de eu continuar vivendo. Por muitos e por muitos motivos. Muitas das vezes o nosso discurso é esse: eu não aguento mais viver. E Emã estava falando isso em algum momento. Senhor, mais um passo e eu não sei mais o que pode acontecer. Eu cheguei ao meu limite, mas eu não vou desistir. E a quarta lição que a gente aprende é que Deus permite o que Ele odeia para realizar o que Ele ama. Deus permite o que Ele odeia para realizar o que Ele ama. E em quinto e última parte, no silêncio de Deus, não desanimem de orar. Versículo 13 ao 18 vai dizer assim: mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e de madrugada dirijo a Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim do Teu rosto. Ando aflito e prestes a morrer desde moço, sob o peso dos Teus terrores. Estou desorientado. Sobre mim passou a Tua ira, e os Teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastastes os amigos e companheiros. Os meus conhecidos agora são trevas. Emã, mesmo não ouvindo nenhuma resposta de Deus, ele continua em oração. E diz que de madrugada já está em oração, clamando para que sua voz seja ouvida. Eu imagino Emã dia após dia, noite após noite, madrugada após madrugada, clamando e orando diante do Senhor. Isso me fez lembrar a vida de Hudson Taylor, um britânico que foi fazer missões na China, quando ele dizia que durante mais de 40 anos o sol nunca se levantou na China sem o encontrá-lo de joelhos em oração. Eu acredito que Emã estava assim. Talvez por algum tempo o sol de Israel nunca encontrou Emã se ele não estivesse orando e clamando
diante do Senhor. E Emã, ele questiona: por que que o Senhor não ouve a minha oração? Por que que sua face está virada contra mim? Emã está num profundo lamento, numa profunda dor. E sabe aqueles momentos que a gente ora e parece que a oração não está passando do teto? É o que Emã está sentindo aqui. Por que que o Senhor não me dá uma resposta sequer? Por que que sua face está virada contra mim? Os puritanos chamavam esse tempo de angústia como uma longa noite da alma, onde a gente ora, passa a madrugada orando e a gente não vê uma resposta do próprio Deus. E a quinta lição que a gente aprende é que jamais deixem de orar, mesmo que Deus demore em atender. Você pode orar durante muitos anos. Vai ter coisas na sua vida e na vida de quem você ama que não terá um final feliz. Você vai orar e as coisas não vão mudar. Às vezes pode mudar. E muitas das vezes muda. Mas em algumas situações Deus não vai querer mudar. E na sua soberania nós precisamos entender isso. Para concluir, o Cristo, a qual nós servimos, também passou por sofrimento. Se sentiu desamparado pelo Pai. E na cruz do Calvário ele gritou: por que me desamparaste? O abandono e a ira de Deus também estava sobre Cristo. Mas nós podemos ter esperança, irmãos. Porque aquele que começou a boa obra em nós, também passou por sofrimentos. E nos orientou que apesar das aflições, que nós venhamos ter bom ânimo. E isso não quer dizer ficar alegre nas adversidades, mas é ter esperança naquele que um dia disse que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. E precisamos nos apegar nisso. Trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E para fechar, eu quero contar um resumo da vida de C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um grande apologeta e escritor cristão. O criador das Crônicas de Nárnia. Talvez muitos aqui conheçam. Lewis, ele nasceu em um lar cristão e teve o privilégio de desfrutar de uma riquíssima biblioteca de sua família. Na infância, ele aprendeu que Deus responde às orações. Mas aos 9 anos de idade, a sua mãe foi diagnosticada com câncer. E durante algum tempo, Lewis orava pela cura da sua mãe. Naquela época, as pessoas não eram levadas para o hospital, mas a própria casa virava uma espécie de ambulatório. E Lewis testemunhou diversas vezes médicos e sua equipe indo visitar a sua casa para olhar o estado que estava a sua mãe. Quando Lewis completou 10 anos de idade, e no tempo que ele estava com 10 anos, a sua mãe veio falecer. E Lewis, na sua adolescência, ele se rebelou contra Deus. Ele não quis mais saber desse Deus a qual ele orava e a qual aprendera a orar sempre quando passasse por dificuldade. Foi para a faculdade, mas os seus estudos precisou ser interrompido, porque ele foi chamado pelo exército britânico para ir para a Primeira Guerra Mundial.
E na guerra, Lewis testemunhou a morte do seu melhor amigo. Lewis volta para casa depois da guerra e ele estreita uma amizade com Tolkien, da qual ele fez uma grande amizade e a qual o Tolkien ele veio a criar o Senhor dos Anéis. Foram grandes amigos. E Tolkien foi um grande influenciador na vida de Lewis para que ele voltasse para a fé cristã. Então Lewis voltou a ser um cristão, ser resgatado por Cristo. Publicou diversos livros e um ano antes dele publicar as Crônicas de Nárnia, o seu pai veio a falecer devido a uma enfermidade. Mais uma perda na vida de Lewis. Passado algum tempo, Lewis se casa. Ele se apaixona por uma menina chamada Joy, que era uma poetisa americana. Durante algum tempo ele troca a correspondência, ele se conhece, então ele se casa. Mas 4 anos depois de seu casamento, Joy falece, devido a um câncer de mama. Mais uma perda na vida de Lewis. Joy, o seu significado era alegria. E a alegria foi tirada de Lewis. Por muitas coisas, irmãos, a vida de Lewis não teve um final feliz. Em tudo que Lewis depositava a sua vida, ele perdia. E eu quero falar para vocês que em algumas situações da nossa vida não terá um final feliz. Às vezes vamos orar por determinadas circunstâncias e as coisas não vão mudar. Vai ser uma adversidade, vai ser uma doença. Podemos ver ao longo da história da igreja de homens e mulheres que oraram e oraram para mudar suas situações e nunca mudou. Às vezes, algumas coisas na nossa vida não terão um final feliz. E o sofrimento, ele faz parte da caminhada cristã. Mas eu encerro com uma resposta do próprio C.S. Lewis. Certa vez, um admirador chegou para ele e disse: Lewis, por que os cristãos sofrem? E Lewis respondeu: por que os cristãos sofrem? E por que não sofreriam? Os cristãos são os únicos capazes para lidar com o sofrimento. Nós somos os únicos capazes de lidar com o sofrimento. Amém? Que Deus nos abençoe. Teu nome é mais alto. Diga! Teu nome